Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, casar com Kushina no início. Capítulo 131. Yuzuki, Mikoto. Feche a porta. Hoje vou dar uma boa lição a todos vocês. Dentro da residência de recepção do Daimyo, Tsunade e Kushina já tinham chegado. Enquanto no salão de recepção, Hiruzen, Jiraiya e Orochimaru tinham chegado cedo e estavam esperando em silêncio. Ao ver as duas mulheres entrarem, Hiruzen imediatamente se levantou e perguntou em voz baixa: "Onde está Yuzuki Kamizuki?" As veias de Tsunade saltaram ao ouvir isso. Ela fez beicinho e disse: "Não se preocupe com ele. Ele está ocupado. Vai demorar pelo menos 1 hora até que ele possa entrar." A propósito, ela respirou fundo e continuou com uma expressão extremamente grave: "Sensei, não importa o que você faça, não entre em guerra com Kirigakuri. Você entendeu?" Assim que essas palavras foram ditas, o rosto de Hiruzen escureceu levemente. Ele franziu a testa e disse: "Tsunade, esse assunto não é mais algo que podemos controlar. Além disso, você sabe tão bem quanto eu, Yuzuki Kamizuki." Ele olhou nervosamente para a porta principal. Vendo que Yuzuki não estava lá, ele abaixou a voz e continuou: "Ele liderou a força ninja de Kirigakuri e derrotou o vasto Komogakuri em apenas 3 dias. Embora nossa fundação seja um pouco mais forte que a de Komo, não podemos suportar a pressão do grande exército de Keri. Se não resistirmos agora, o que acontece? Você quer que assistamos impotentes enquanto a Vila da Folha perece como a Vila da Nuvem pereceu?" Após ouvir suas palavras, Tsunade cerrou os dentes e continuou: "Sensei, eu não me importo com outras vilas escondidas. Mas a nossa, nós absolutamente não podemos entrar em guerra com Keri. Você deve se lembrar disso. A força de Yuzuki superou em muito suas estimativas. Eu tenho medo. Ela olhou para Jiraiya e disse com os dentes cerrados: "Temo que até mesmo o sábio dos 6 caminhos de quem Jiraiya falou uma vez possa não ser páreo para ele." Assim que essas palavras foram ditas, Jiraiya sentiu seu cérebro zumbindo. Até Orochimaru e Hiruzen mostraram expressões de choque. O sábio dos 6 caminhos. Eles, é claro, estavam familiarizados com a lenda há muito tempo. No entanto, todos a trataram como apenas isso, uma lenda. Afinal, ninguém nunca tinha visto o verdadeiro sábio dos 6 caminhos. O sábio dos 6 caminhos? Tsunade, você tem certeza mesmo? Jiraiya apressadamente deu um passo à frente. Outros podem considerar o sábio dos 6 caminhos apenas uma lenda. Mas ele havia aprendido com o grande sábio Sapo no Monte Myoboku que o sábio dos 6 caminhos realmente existia e possuía o poder de mudar o mundo. Embora eu não tenha certeza, mas sim. Tsunade olhou para Kushina ao seu lado. Eu não sou mais o Jinchuriki do 9 caudas." Kushina disse rapidamente: "Yuzuki usou um poder extremamente aterrorizante para extrair o 9 caudas de dentro de mim. Além disso, depois de deixar meu corpo, o 9 caudas imediatamente o reconheceu como um sábio. Ele disse que queria segui-lo. Depois pensei que morreria. Mas ele usou um poder gentil para me salvar." "Ah, isso mesmo. Ele também tem olhos roxos com Tomoe, mas eles não se parecem muito com o Sharingan. Eles são roxos com um padrão ondulado e 6 Tomoe no topo." Ela franziu a testa lutando para lembrar. "Você quer dizer olhos como esses?" De repente, uma voz clara soando bem perto do ouvido dela. Todos olharam instintivamente. Eles viram que Yuzuki de alguma forma já tinha aparecido atrás deles. Além disso, seus olhos originalmente azuis gelo agora tinham se transformado no 6 Tomoe Rinnegan. O Rinnegan, emitindo uma luz roxa, girou silenciosamente. Em um instante, uma pressão extremamente aterrorizante desceu sobre eles. Ele não havia liberado ativamente sua pressão. Isso era puramente a aura intimidadora do Dojutsu. Isto é. Jiraiya reconheceu imediatamente. Os olhos de Yuzuki eram o Rinnegan do sábio dos 6 caminhos. Mas como eles poderiam ter Tomoe? Jiraiya engoliu em seco nervosamente, tremendo levemente. Ele finalmente entendeu por que Tsunade tinha acabado de alertá-lo seriamente para não deixar Konoha entrar em guerra com Keri. Esse tipo de poder. Ele poderia enfrentar 10.000 sozinho. O Rinnegan. Neste momento, os olhos de Orochimaru brilharam intensamente. Seu interesse foi despertado ainda mais por essa habilidade que transcendia os limites da linhagem sanguínea comum e superava todos os outros poderes. Nesse momento, o rosto de Kushina já estava mortalmente pálido de medo. "Já que todos estão aqui, vou parar de enrolar." Yuzuki torceu levemente o pescoço e sentou-se vagarosamente na cabeceira da mesa. "Meu propósito em vir a Konogakakuri é puramente dar uma olhada. Então, não sinta nenhuma pressão. Se sua folha quer reunir ninjas, então reúna ninjas. Se você quer se preparar para a guerra, então prepare-se para a guerra. Quanto a nós na Vila da Névoa, aceitaremos o que vier." Depois de ouvir suas palavras, Hiruzen ficou tão assustado que suor frio começou a brotar em suas costas. Isso não era uma ameaça completa e absoluta? Mas ele não ousou dizer uma palavra, temendo que com apenas um aceno de mão, Yuzuki o aniquilasse. "Tudo bem, podem ir embora. Olhar para vocês todos me irrita um pouco." Yuzuki acenou com a mão, emitindo uma ordem de expulsão. Embora Hiruzen estivesse tão bravo que quase podia tossir sangue, ele não ousou desobedecer a ordem. Posteriormente, ele, Jiraiya e Orochimaru deixaram o local com o rabo entre as pernas. Yuzuki, enquanto isso, batia levemente na mesa enquanto pensava em seu próximo movimento. Matar o velho peido e os 2 peidos menores atrás dele? Seria uma morte fácil demais para eles. Além disso, não se alinhava com seus objetivos. Embora ele não favorecesse Konogakakuri, os ninjas e civis de lá, assim como todos os civis na Terra do Fogo, poderiam ser completamente utilizados para seus próprios propósitos, assim como na Terra do Relâmpago. Além disso, se ele controlasse a Terra do Fogo, ele poderia facilmente mobilizar forças ninja ao longo das fronteiras de Wagakuri e Sunagakuri. Yuzuki refletiu em voz alta. "O que você acha?"
Eu poderia tornar toda a terra do fogo e Konoha minha sem gastar um único soldado? Parecia que ele estava falando consigo mesmo, mas também se dirigindo a Mikoto, Tsunade e Kushina à sua frente. Sem gastar um único soldado? Você quer fazer toda a terra do fogo e Konoha sua? A testa de Tsunade franziu. Por um momento, ela ficou sem palavras. Ela deveria argumentar que ele não conseguiria? Se ele falhasse, ele usaria a mesma estratégia na Vila da Folha como fez na Vila da Nuvem. Nesse caso, Konoha enfrentaria uma devastação total mais uma vez. Mas se ele conseguiu, como isso foi possível? É impossível ter sucesso, certo? Yuzuki riu. Tsunade, tudo o que você quer dizer está escrito na sua cara. Tsunade olhou para ele. É claro que espero que Konoha e Keri possam coexistir pacificamente. Coexistir pacificamente? Ele balançou a cabeça, sua expressão se tornando severa. Com tantas vidas perdidas, você acha que a coexistência pacífica é possível? Como uma ideia tão ingênua pode vir de alguém que vivenciou a Segunda Grande Guerra Ninja? Deixe-me perguntar a você. Como você acha que a paz deve ser alcançada? Ao ouvir suas palavras, Tsunade soltou um leve bufo. Como alcançar a paz? Naturalmente, é quando ambos os lados estão igualmente equilibrados. Dessa forma, nenhum dos dois ousa atacar o outro. Errado. Yuzuki zombou, completamente fora de contexto. Absurdamente errado. Tsunade, Mikoto e Kushina viraram seus olhares para ele simultaneamente, seus olhos cheios de confusão. Será que essa não era a resposta correta? Ser igualmente pareado é uma das piores maneiras de manter a paz. Yuzuki disse lentamente: senhoras, ouçam atentamente enquanto dou uma lição a todas vocês. Mikoto. Ao ouvir isso, Mikoto respondeu instintivamente: mestre, estou aqui. Seu rosto ficou levemente vermelho depois de falar. Fechem a porta. Vou dar uma lição em todos vocês. Yuzuki instruiu. Sim, mestre. Mikoto piscou. Ela fechou a porta principal escancarada e então correu de volta, aguardando silenciosamente as ordens de seu mestre. Capítulo 132. Tsunade, você realmente é a mulher mais gananciosa que já conheci. Depois que Tsunade e Kushina viram Mikoto fechar a porta principal, seus corações começaram a disparar. Kushina estava um pouco melhor. Afinal, ela já tinha experimentado as capacidades de Izuki, então o movimento repentino não a assustou tanto. Para Tsunade, no entanto, seu coração batia rápido. Tsunade, por que seu coração está batendo tão rápido? Izuki olhou para ela com interesse. Um leve sorriso se curvou nos cantos de sua boca, dando a ele a aparência de alguém prestes a devorá-la. Tsunade cerrou os punhos. Se ele realmente fizesse isso, então ela iria. Uma sensação de impotência tomou conta dela mais uma vez. Tudo bem, agora deixe-me dar a todos vocês uma boa lição. Izuki se levantou vagarosamente e olhou para Tsunade. Vamos continuar nosso tópico anterior. Eu pergunto a vocês, como podemos trazer paz para todo mundo ninja? Eu quero 3 respostas diferentes de vocês 3. Tsunade, você vai primeiro. Tsunade se recompôs e disse, ainda é minha ideia anterior. Se todos estiverem em pé de igualdade, isso criará uma situação de contenção mútua. A paz naturalmente seguirá. Mikoto, é a sua vez. Izuki disse, virando-se para ela. Mikoto respirou fundo e disse suavemente. Deveríamos fazer com que todos os principais clãs e vilas ocultas deixassem de lado suas queixas passadas e coexistissem pacificamente. Todos deveriam abrir seus corações, para que possamos trocar sinceridade por sinceridade. Dessa forma, podemos realmente coexistir em paz. Izuki assentiu com um sorriso. Era uma ideia ingênua, mas se tais pessoas idealistas existissem, a paz poderia naturalmente seguir. Infelizmente, os ingênuos frequentemente pagam caro por sua inocência. Kushina. Ele se virou para a mulher ruiva. Kushina fez beicinho e disse, obviamente isso deve ser resolvido pela força. Cada vila escondida tem um Kage para governá-la, e os Kages mantêm aos outros sob controle. É assim que a paz virá. Depois de ouvir, Izuki bateu palmas gentilmente. Suas 3 respostas têm uma coisa em comum: contentamento com o status quo. Que pena. Você perdeu a realidade atual. Deixe-me perguntar, depois que destruí Komogakure, Konoha, Iva e Suna não imediatamente deixaram de lado suas diferenças e formaram uma aliança contra mim? A aliança deles não cria uma situação estável e pacífica? Ele sorriu lentamente. Enquanto eu continuar sendo uma ameaça, a aliança deles não persistirá. Ao ouvir isso, os rostos de Tsunade e das outras mulheres mostraram um indício de realização. Na verdade, Tsunade foi a mais chocada. Depois de testemunhar o poder aterrorizante de Izuki, sua primeira ação ao retornar para a Vila da Folha foi aconselhar contra a ir à guerra com Keri. Esta foi sua proposta mais sincera. Portanto, a paz verdadeira não virá naturalmente. Sem um inimigo formidável como eu, unir o mundo ninja como ele está seria mera fantasia. Caso contrário, não teríamos visto a primeira, segunda e até a terceira guerra mundial ninja. Izuki sorriu fracamente. Eu vou derrubar todos os conceitos passados de paz. A verdadeira paz só pode ser alcançada sob a pressão de uma força motriz absolutamente poderosa. O que você mencionou sobre contenção mútua e verificações entre Kages é, em última análise, temporário. Não é tão eficaz quanto minha única visita a Konoha. Eu controlarei gradualmente as 5 grandes nações, então todas as aldeias ocultas ao redor, e finalmente o mundo inteiro. Somente quando o mundo inteiro tiver uma força unificadora absolutamente poderosa ele poderá se unir verdadeiramente. Depois que ele terminou de falar, os olhos de Mikoto brilharam de admiração. Ela estava descobrindo cada vez mais o charme desse homem. Através de sua longa interação, ela realmente percebeu que Izuki tratava seus aldeões e subordinados com o máximo cuidado e consideração. É por isso que ele conseguiu incutir uma coesão e execução tão fortes em Kirigakure. Até a própria Mikoto havia se transformado de sua cativa inicial para sua serva. E agora, seu coração havia se tornado completamente sua posse. Esse tipo de homem estava começando a fasciná-la. Claro, havia uma razão ainda maior.
seu corpo e mente foram completamente conquistados por Izuki. Unificar as 5 grandes nações? Você quer mesmo unificar o mundo ninja inteiro? Tsunade agora olhava para ele em choque. A ambição desse homem era realmente tão grande. A chave é que a ambição de alguém deve corresponder à sua força. Sua força parecia ainda maior que sua ambição. Pensando nisso, ela não conseguiu evitar engolir. Um pensamento extremamente absurdo surgiu de repente em sua mente. Este homem pode realmente ser capaz de realizar aquelas coisas que ele disse. No momento, só precisava de tempo para verificar lentamente. Qual é o seu próximo passo? Tsunade perguntou. Primeiro, transformarei Konoha e a Terra do Fogo em minhas posses. Yuzuki disse com um leve sorriso. Ele silenciosamente calculou em sua mente. Depois de uma estimativa preliminar, deve levar algum tempo. Provavelmente cerca de 2 meses, ou talvez 3. Ele parou por um momento e então acrescentou. O tempo realmente é um pouco longo. Os olhos de Tsunade se arregalaram em descrença. Ele quer dominar Konogakakure completamente em apenas 2 ou 3 meses? Como ele ousa pensar isso? Tsunade, vamos fazer uma aposta, você e eu. Yuzuki olhou para a mulher atordoada e estalou a língua. Apostar em quê? Assim que Tsunade ouviu a palavra apostar, seu interesse foi despertado. Vamos apostar se eu posso transformar completamente a Vila da Folha e a Terra do Fogo em minhas posses dentro de 3 meses. Ele sorriu levemente. Se eu ganhar, quero que você se entregue a mim de boa vontade. Afinal, não gosto quando é passivo. E também não é bom para você. Os olhos de Tsunade se arregalaram ainda mais diante da exigência ultrajante. Jin, a raiva de Tsunade contra você aumentou novamente. Parabéns, o anfitrião ganhou 10.000 pontos de vilão. Pare de me encarar. Yuzuki suspirou e sentou-se novamente. Diga-me se você vencer. Qual recompensa você quer? Vamos ser claros desde já. Remover a coleira e escapar de mim não são negociáveis. Os olhos castanhos claros de Tsunade se encheram de contemplação. Ela disse rapidamente, vamos deixar claro. Você não pode enviar um único soldado de Kirigakure, fazer guerra contra Konoha ou usar o mesmo método que usou com a Terra do Relâmpago para atingir seu objetivo. Não se preocupe. Yuzuki disse com um leve sorriso, o processo inteiro levará 3 meses. Só eu sozinho. Tsunade imediatamente acrescentou, então você também não pode machucar os aldeões e ninjas comuns da Vila da Folha. Caso contrário, se você massacrasse a vila sozinho por 3 meses, você também poderia obter o controle que mencionou. Ela não queria admitir, mas se ele dependesse de suas próprias forças para realizar esse massacre, 3 meses seriam mais que suficientes para ele. Não se preocupe. Eu absolutamente não usarei força em larga escala, e definitivamente não massacrarei civis. Yuzuki continuou com um sorriso, que tal? Mais alguma coisa que você precisa acrescentar? Tsunade respirou fundo e disse, tudo bem, aposto com você. Se eu perder, eu me entrego a você de bom grado. Ela então cerrou os dentes. Mas se eu ganhar, você tem que dar a cada uma de nós, irmãs, uma garrafa de poção da eterna juventude. Além disso, você não pode me impedir de ir a casas de jogo. Yuzuki estalou a língua e disse, Tsunade, você realmente é a mulher mais gananciosa que já conheci. HMPH. Tsunade cruzou os braços e soltou um leve bufo. No entanto, eu gosto de mulheres gananciosas. Ele sorriu, eu concordo com seus termos. Yuzuki olhou para Tsunade com grande interesse. Estou realmente ansioso pela sua apresentação daqui a 3 meses. Ao ouvir isso, ela olhou para ele com os dentes cerrados. Ao lado deles, os rostos de Mikoto e Kushina também ficaram levemente vermelhos. Afinal, parecia que nem mesmo Lady Tsunade conseguiria escapar das garras do mestre. Capítulo 133. Caminho humano. Técnica de controle celestial. Impressão mental. Servos absolutamente leais. A noite estava profunda e silenciosa. Dentro do salão de recepção do Daimyo, Yuzuki assentiu, um tanto satisfeito. O padrão de recepção para ele dessa vez só poderia ser descrito como pouco adequado. Afinal, esse salão de recepção já era o mais alto padrão que Konoha podia oferecer atualmente. Ele já havia decidido começar sua ação, controlar completamente tudo na Vila da Folha. Como ele queria controlar Konoha, a primeira coisa a fazer era abolir diretamente o chamado maior poder de combate da vila. Ele fechou os olhos e cuidadosamente sentiu a direção daqueles poucos clãs em Konogakakure. No segundo seguinte, os cantos da boca de Yuzuki se curvaram levemente em um sorriso. Ele já tinha pensado no primeiro alvo com o qual lidar, os Uchiha. Além disso, dentro do clã Uchiha, parecia haver lugares com fortes flutuações, não apenas um. Parecia que durante sua ausência, eles tinham criado muitos novos poderes. No entanto, se isso fosse antes de Yuzuki obter o poder dos 6 caminhos, talvez ele pudesse ter uma pequena expectativa por esses poderes. Mas para o ele atual, esses poderes só poderiam ser descritos em 2 palavras. Completamente insignificante. No instante seguinte, sua forma se transformou em um raio, desaparecendo sem deixar vestígios. O complexo do clã Uchiha. Desde ontem o complexo estava em alerta máximo, com vigilância intensificada e medidas de defesa em vigor. A visita iminente de Yuzuki Kamizuki a Konoha deixou todos nervosos. Suas intenções eram desconhecidas, levando o clã a evitar qualquer confronto direto a todo custo. Um confronto com Yuzuki sem dúvida significaria um desastre para toda a Vila da Folha. Bem no fundo do complexo Uchiha, no fim de um corredor escuro na mansão do líder do clã, ficava o grande salão de reuniões. Sombras dançavam enquanto dezenas de pessoas se reuniam. Na vanguarda estava ninguém menos que Fugaku Uchiha. O rosto de Fugaku estava pálido, seu corpo magro e fraco. No entanto, seus olhos brilhavam com determinação e ferocidade injetadas de sangue. Ele examinou o salão, contando quase 20 membros do clã. Mais da metade havia ativado voluntariamente seu Mangekyo Sharingan, a força de elite do clã. Eles estavam lá para discutir sua estratégia contra Yuzuki.
O rosto de Fugaku escureceu enquanto ele falava. Esta tarde, Orochimaru instruiu nosso clã Uchiha a se comportar e evitar confronto direto com Yuzuki Kamizuki. O que você pensa sobre esse assunto? Vozes soaram em rápida sucessão. Deixe Orochimaru e os superiores da Folha sonharem. Eles não têm o direito de ditar nossas ações. Nosso clã já perdeu muitos membros. Quem é ele para exigir nosso silêncio? Líder do clã, apenas dê a ordem. Enfrentaremos Yuzuki Kamizuki em uma batalha final pelo clã Uchiha. Com nossa força combinada, como poderíamos não ser páreo para Yuzuki Kamizuki? Isso mesmo. O clã Uchiha é invencível. Pelo clã. Após dominar o Mangekyou Sharingan, a confiança desses membros do clã Uchiha atingiu níveis sem precedentes. Eles estavam ansiosos para se envolver em uma batalha de vida ou morte com Yuzuki imediatamente. Fugaku olhou para esses membros do clã com grande satisfação. Eles eram todos poderosos trunfos para o clã. Agora, eles só precisavam encontrar a oportunidade certa. Matar Yuzuki seria o suficiente para mudar o rumo da batalha. TSK. Eu não esperava por isso. É tão tarde, mas vocês, membros do clã Uchiha, ainda não estão descansando. Naquele momento, uma voz abrupta soou no grande salão. Quando Fugaku na vanguarda ouviu essa voz, seu rosto instantaneamente se contorceu com uma raiva incontrolável. Essa é a voz de Yuzuki. Ele realmente veio para o clã Uchiha, afinal. É Yuzuki Kamizuki. Yuzuki Kamizuki? É ele. Em um instante, todo o grande salão explodiu em caos. Shizui, Inabi e Tekka Uchiha rapidamente se reuniram na frente de Fugaku. Esses três eram atualmente os mais fortes entre os usuários do Mangekyou Sharingan. Eles tinham que coordenar com seu líder para ter alguma chance de se defender contra o ataque do oponente. Os 20 e tantos membros restantes do clã Uchiha de repente ativaram seus respectivos Mangekyou Sharingan. Fugaku e os outros fizeram o mesmo. O Mangekyou Sharingan, hein? Parece que seu clã Uchiha é uma arma formidável. Estou ansioso para ver sua performance no campo de batalha contra Suna e Iva no futuro. Yuzuki disse com um leve sorriso. No instante seguinte, seus olhos emitiram uma luz roxa assustadora. O Rinnegan de 6 Tomoe, junto com o poder dos 6 caminhos dentro de seu corpo, de repente se manifestaram. Baki. Os membros do clã Uchiha ao redor abruptamente se prostraram diante de Yuzuki. Essa era a pressão da linhagem mais alta, afinal, o Rinnegan era a evolução final do Sharingan. Neste momento, a pressão da linhagem também deixou Shizui, Inabi e Tekka imóveis. Sendo os mais fortes, eles apenas se ajoelharam meio diante dele, não se prostrando completamente. Quanto a Fugaku parado atrás dos três, veias saltavam em sua testa. A energia celular do primeiro Hokage em seu braço direito estava sendo consumida freneticamente. Sem ela, ele teria sido como os outros membros do clã, capaz apenas de se prostrar diante do inimigo. No entanto, conforme Yuzuki se aproximava passo a passo, Inabi, Tekka e Shizui foram os primeiros a sucumbir à pressão dos 6 caminhos que transcendia linhagens. Eles caíram prostrados no chão. Simultaneamente, o coração de todos se encheu de choque e espanto intensos. O que era esse sentimento? Parecia que o sangue em seus corpos tinha começado a congelar. Era como se, daquele momento em diante, suas vidas tivessem sido entregues a ele. Ele precisava apenas de um olhar e poderia matá-los. Seu poder é muito perigoso, Shizui Uchiha. Yuzuki disse, chegando até Shizui com um leve sorriso. No segundo seguinte, seu poder Mangekyou foi ativado instantaneamente. Eru, obtenha. Yugo Fusão. Jin. Parabéns, o anfitrião obteve. Koto Amatsukami. Jin. Koto Amatsukami começa a evolução da fusão. Parabéns, o anfitrião obteve. Koto Amatsukami aprimorado. Yuzuki sentiu isso levemente. Neste momento, o rosto de Shizui se encheu de horror intenso. Sua técnica Mangekyou Sharingan havia desaparecido. Sua expressão era de total perplexidade. Então Yuzuki olhou para Fugaku diante dele. A pressão dos 6 caminhos já o havia deixado completamente imóvel. Ele mal conseguia respirar. Fugaku finalmente percebeu quão aterrorizante seu arqui-inimigo era. Este homem havia se tornado tão poderoso que não tinha nem um pingo de vontade de lutar. Ele ia morrer. Afinal, você está prestes a se tornar meu peão. Matá-lo assim seria uma pena. Yuzuki sorriu, e no segundo seguinte, seu poder mental aterrorizante de repente foi ativado. Caminho humano, técnica de controle celestial. Segunda impressão de personalidade, servo-alvo, Fugaku Uchiha. A força esmagadoramente poderosa dos 6 caminhos invadiu violentamente o cérebro de Fugaku, instantaneamente despojando sua personalidade primária completamente. Além disso, concedeu a ele uma personalidade leal novinha em folha. 100% de lealdade incondicional a Yuzuki. De agora em diante, sua personalidade primária havia se transformado completamente em lealdade absoluta a ele. Enquanto sua personalidade original estava para sempre presa dentro de seu próprio corpo, forçado a assistir tudo se desenrolar, capaz apenas de rugir em raiva silenciosa. Senhor Yuzuki. Os olhos de Fugaku agora brilhavam com uma luz forte. A personalidade absolutamente leal o fez saber que Yuzuki era seu mestre, um mestre que ele deveria obedecer ao custo de sua própria vida. Jin. Fugaku está furioso com você. Parabéns, o anfitrião ganhou 50.000 pontos de vilão. Yuzuki assentiu com grande satisfação. Então ele virou a cabeça, usando o mesmo método. Aplicando diretamente a técnica de controle celestial junto com a impressão mental. Ele transformou todos os membros do clã no grande salão em servos mentais absolutamente leais. Além disso, ele apagou diretamente suas personalidades primárias, deixando a personalidade leal assumir completamente. Essas pessoas eram meramente ferramentas em suas mãos. Ferramentas não precisam de emoções, nem precisam de uma personalidade. Só o próprio Fugaku ainda tinha alguma utilidade. Afinal, Yuzuki precisava extrair mais pontos de vilão dele.
Os escassos pontos de membros comuns do clã Uchiha, ele nem se importava. Após completar a impressão de servo absolutamente leal, todos os membros do clã Uchiha no grande salão, incluindo Shizui, Inabi e outros, silenciosamente desceram ao chão. Ajoelhando-se prostrados diante de Yuzuki, todos gritaram respeitosamente para ele na plataforma. Juramos lealdade absoluta ao Sr. Yuzuki. Capítulo 134. Dominando o clã Uchiha. A submissão devotada de Mikoto. Yuzuki assentiu com satisfação. Todos os ninjas de elite do clã Uchiha se tornaram seus subordinados mais leais. Convoquem todos os membros do clã aqui, independentemente de idade ou sexo. Vocês têm 1 hora. Ele ordenou. Após chegar à praça central do complexo Uchiha, Yuzuki deu esta ordem a Fugaku, que estava atrás dele. Sim, Sr. Yuzuki. Fugaku curvou-se respeitosamente. Embora sua personalidade original pudesse ver e ouvir tudo através de seu próprio corpo, ele estava preso, gritando sem parar dentro de sua mente como um inseto enjaulado. Ele só podia assistir impotente, incapaz de falar ou agir. 1 hora depois, todos os membros do clã Uchiha, aqueles que ainda dormiam, e a força policial patrulhando do lado de fora da vila, se reuniram na praça central. A praça se encheu instantaneamente com um mar de pessoas. Jovens e velhos, mulheres e crianças, junto com ninjas fortes, todos estavam presentes. As ações de Yuzuki eram completas. Ele almejava o controle completo. Lord Yuzuki, todos os membros do clã Uchiha chegaram. Aguardamos suas ordens. Fugaku anunciou, saltando para frente após fazer uma contagem. Ele rapidamente retornou para o lado de seu mestre. Yuzuki assentiu. Após uma avaliação preliminar, ele contou cerca de 1.500 idosos fracos, mulheres e crianças. Os membros restantes do clã Uchiha que poderiam ser úteis somavam cerca de 800. Os olhos de Yuzuki brilharam com uma luz roxa misteriosa enquanto o brilho dos 6 Tomoe Rinnegan iluminava a terra. Caminho humano, técnica de controle celestial. Segunda impressão de personalidade, leal, alvo selecionados. Com um único olhar da impressão mental dos 6 caminhos, todo o clã Uchiha instantaneamente se tornou o servo mental mais leal de Yuzuki. Desse momento em diante, velhos ou jovens, fracos ou fortes, todos seguiriam sua liderança sem questionar. Diferente de como ele lidou com as figuras poderosas do clã apagando diretamente suas personalidades, ele apenas colocou uma marca absoluta de lealdade no resto. Em outras palavras, todos eles compartilhavam uma característica, lealdade absoluta a ele. Vocês podem se dispersar agora. Continuem com seus negócios como sempre. Vocês serão úteis no futuro. Yuzuki ordenou com um aceno de mão. Sim. Fugaku imediatamente assentiu e dispensou todos os membros do clã. E assim, todo o clã Uchiha se tornou uma lâmina nas mãos de Yuzuki, uma lâmina incrivelmente afiada. Depois de colocar tantas impressões de servo mental simultaneamente, ele avaliou cuidadosamente o esgotamento do chakra dentro de seu corpo. Cerca de 30% do seu chakra dos 6 caminhos e energia mental foram consumidos. Levaria cerca de 1 dia para se recuperar. Yuzuki voltou seu olhar para Fugaku e Shizui. Atualmente, esses 2 indivíduos representavam o pico da força de luta do clã Uchiha. Embora Inabi e Tekka também tivessem despertado o Manjeki Sharingan, eles não o possuíam há muito tempo. Sem mencionar os membros do clã Uchiha que o haviam despertado ainda mais recentemente. Eu não esperava que você fosse capaz de se fundir com as células de Hashirama. Yuzuki comentou sorrindo para Fugaku. Seu braço direito, arrancado antes por ele, foi substituído por um membro feito das células de Hashirama por Orochimaru. Depois de suportar tormento cruel, o corpo de Fugaku mal conseguiu se adaptar a esse poder. Agora, se ele liberasse totalmente seu poder de combate, ele poderia atingir o nível máximo de Kage. Isso foi desenvolvido em conjunto por Orochimaru e a pessoa que se autodenomina Shin Uchiha. Fugaku relatou respeitosamente, compartilhando todas as informações que possuía. Orochimaru e Shin Uchiha. Esses 2 são uma combinação de louco e gênio. Yuzuki disse com um leve aceno de cabeça, vocês não precisam mais se preocupar com os assuntos deles. Eu mesmo os encontrarei. Ele beliscou a ponta do nariz. A mente de Orochimaru era realmente impressionante. Se ele pudesse ser totalmente utilizado, não seria inviável. No entanto, ele não tinha utilidade para ele no momento. Se surgisse a oportunidade de encontrar Orochimaru, Yuzuki simplesmente o mataria. Oh, Lord Yuzuki. Mais uma coisa. Fugaku curvou-se, lembrando-se de algo de repente, Orochimaru se aliou secretamente a uma organização chamada Akatsuki. Eles colaboraram várias vezes, embora eu não tenha certeza dos detalhes. A Akatsuki? Eles já começaram a conspirar com Orochimaru? Yuzuki assentiu, eu entendo. Vocês podem cuidar de seus negócios. Aguardem minhas ordens sobre o que vem a seguir. Ele não ficou surpreso com a aparição da Akatsuki. Afinal, ele havia jogado o mundo ninja inteiro no caos. Se a Akatsuki não agisse agora, quando Yuzuki unificasse o mundo ninja, o plano Tsukuyomi infinito de óbito nunca teria sucesso. Parecia que uma viagem à Terra da Chuva seria uma boa ideia quando o tempo permitisse. Shizui, venha comigo. Você é meu guarda-costas agora. Yuzuki ordenou a Shizui, que estava ao lado de Fugaku. Sim, senhor Yuzuki. Shizui obedeceu instantaneamente. Agora, ele tinha apenas uma convicção, obediência absoluta ao seu mestre. Isso demonstraria sua lealdade inabalável. Yuzuki tinha suas razões para trazer Shizui junto. Ele poderia servir como mensageiro, sua força era formidável, e ele conhecia as rotas da vila melhor do que ele. Sua presença só poderia ser benéfica. Quanto a se os superiores da folha notariam? Não importava. O próximo movimento de Yuzuki era lidar com aqueles chamados superiores. Na manhã seguinte, Yuzuki retornou à área de recepção do daimyo. Tsunade, Kushina e Mikoto ficaram surpresas ao ver Shizui acompanhando-o. Seus rostos traíam intenso espanto. Saudações às moças. Shizui disse respeitosamente ao vê-las. Hein?
Os olhos de Tsunade se arregalaram em choque. Kushina, parada ao lado dela, parecia igualmente confusa. Como ela de repente se tornou uma lady? E quem era o marido? Yuzuki? O rosto de Mikoto corou com timidez intensa. Yuzuki caminhou até ela e a abraçou, sorrindo gentilmente. Não há nada para se envergonhar. Você é minha mulher. Então, naturalmente, meu recém-adquirido subordinado, Shizui, deve se dirigir a você como lady. Ao ouvir suas palavras dominadoras, o rubor de Mikoto aumentou. Shizui, por outro lado, não achou nada de anormal na situação. Ele pensou que ela teve sorte de se tornar a mulher do Lord Yuzuki. Mestre, onde você foi ontem à noite? Fui ao seu quarto, mas não consegui encontrá-lo. Mikoto perguntou, seu rosto ainda vermelho enquanto ela o olhava atentamente. Ontem à noite? Fui conversar com Fugaku. Ao ouvir isso, ela ficou tensa momentaneamente antes de relaxar. Afinal, ela era agora a mulher de Yuzuki. Os outros eram apenas estranhos. Ela tinha que ser dele de todo o coração. O olhar de Mikoto endureceu com determinação. A conversa foi bem agradável. Yuzuki sorriu novamente, no entanto, não dormi bem ontem à noite. Não vou a lugar nenhum hoje. Shizui, faça os arranjos. Se alguém vier me procurar, não deixe entrar, sem exceção. Ao ouvir isso, Shizui imediatamente respondeu respeitosamente, sim, senhor Yuzuki. Essa cena deixou Tsunade e Kushina perplexas. Shizui era uma figura poderosa no clã Uchiha, na verdade, ele era essencialmente o segundo em comando. No entanto, agora ele era completamente obediente a Yuzuki? Que tipo de situação fantástica e complicada era essa? Neste momento, Yuzuki estava sendo conduzido por Mikoto para o quarto no segundo andar. HMPH. Esse homem, ele vai acabar morto por esse tipo de coisa mais cedo ou mais tarde. Tsunade cerrou os dentes com raiva enquanto observava as figuras do casal se afastando. Kushina, ao lado dela, disse suavemente, Ele é tão feroz quanto uma fera selvagem. Se matando por isso. Receio que isso não seja muito realista. Capítulo 135. Um danço furioso? Yuzuki, quem você pensa que é? Uma semana passou lentamente. Yuzuki não fez movimentos significativos. Ele passou quase todos os dias comendo e bebendo, o que deu a Hiruzen e outros um leve suspiro de alívio. No entanto, eles continuaram preocupados sobre quando ele realmente deixaria a Vila da Folha. A julgar pelo seu comportamento atual, ele não mostrou absolutamente nenhum sinal de que iria embora. Em uma rua em Konoha, dentro de uma churrascaria, Yuzuki saboreou a comida de Mikoto. Seu braço descansava sobre os ombros dela enquanto ela fritava pedaços de carne e os alimentava em sua boca após soprá-los gentilmente. Eles realmente pareciam um casal agora. Era preciso dizer que essa mulher estava se tornando cada vez mais hábil em agradá-lo das duas maneiras mais importantes. Na frente dele estavam 3 pessoas com posturas formais. Após uma inspeção mais detalhada, não era ninguém menos que o trio Ino Shikase-H da Folha, Inoishi Yamanaka, Shikaku Nara e Shasa Kimichi. Senhores, nos encontramos novamente. Yuzuki disse com um sorriso, olhando para eles. Suor frio surgiu nas testas dos 3 homens. Eles estavam agudamente cientes de quão poderoso era esse homem diante deles. Senhor Yuzuki, podemos perguntar por que você nos convocou aqui? Shikaku respirou fundo e perguntou solenemente. Em vez de suportar esse desconforto, era melhor falar francamente e expor tudo. Na verdade, não é grande coisa. Eu só queria perguntar a todos vocês estão interessados na posição de ancião da Folha? Yuzuki perguntou com um sorriso. As sobrancelhas de Inoishi e Shikaku se contraíram violentamente. A declaração foi avassaladora, nada menos que uma bomba. Os cargos de anciãos da Folha já não foram preenchidos por Lord Dance, Lady Koharu e Lord Omura? Shasa perguntou diretamente. É por isso. Yuzuki respondeu, olhando com satisfação, estou perguntando se você está interessado. Você só precisa responder sim ou não. Pense cuidadosamente antes de responder. Era uma questão de vida ou morte. Suor frio escorria pelas testas de Inoishi e Shikaku. A intenção de Yuzuki era cristalina. Se eles proferissem uma única palavra de recusa, provavelmente não sairiam vivos deste lugar. Após um longo e tenso silêncio, Shikaku finalmente falou com a voz pesada. Estamos interessados. Não havia outra escolha. Era a única resposta possível. Recusa significava morte. Não era apenas sobre suas próprias vidas. Eles tinham filhos. O filho recém-nascido de Shikaku, Shikamaru, e a filha recém-nascida de Inoishi, Ino, não podiam perder seus pais. Após cuidadosa consideração, eles escolheram se comprometer. Uma escolha sábia. Yuzuki disse com uma risada suave. Konoha precisará do seu trabalho duro no futuro. Enquanto falava, ele colocou impressões mentais em suas mentes, uma salvaguarda dupla para garantir certeza absoluta. Ele havia considerado apagar as personalidades primárias de Inoishi e Shikaku completamente, mas seus eus originais ainda tinham valor. A inteligência do clã Nara, por exemplo, apagar a personalidade primária pode diminuir esse brilho na secundária. A impressão mental seria ativada imediatamente se detectasse qualquer traição. Além disso, alteraria a consciência deles de forma gradual e imperceptível. Em pouco tempo eles naturalmente estariam completamente a serviço dele, assim como os ninjas restantes em Kumo. Não visitarei seus clãs. Acho que vocês também não gostariam disso. Então, vocês 3 precisam se esforçar. Yuzuki disse, acenando com a mão desdenhosamente, vou lhes dar uma semana. Depois disso, venham diretamente a mim e se preparem para assumir as posições de anciões da Folha. Esta declaração foi inequívoca. Em uma semana, ele reorganizaria completamente os escalões superiores da Folha. O trio Ino Shikase-H não ousou expressar sua raiva. Eles nem ousaram senti-la. Em face do poder absoluto, havia apenas uma opção: compromisso. Depois que os 3 saíram, os olhos de Mikoto se encheram de admiração enquanto ela olhava para Yuzuki. Mestre, você é realmente incrível.
Ela exclamou sua admiração sincera e sentida. No fundo, Mikoto esperava que Konoha cedesse e encarasse a realidade. Ela havia descoberto que desde que não se opusesse a ele, a vida poderia ser muito confortável. Na verdade, se a Vila da Folha se rendesse incondicionalmente, eles poderiam ser ainda mais felizes do que antes. Afinal, ganhar a proteção de alguém tão poderoso quanto Yuzuki não era pouca coisa. Não é nada. Só um pequeno truque. Ele disse com um sorriso casual. Gentilmente pegando o queixo dela, ele acrescentou, não poderei lhe fazer companhia esta noite. Vou bater um papo com aqueles velhos da Folha. MMM. Mikoto piscou dizendo um tanto relutantemente, então, por favor, tenha cuidado, mestre. Hahaha. Yuzuki caiu na gargalhada. A única coisa que pode me fazer ter cuidado são as mulheres. Mikoto sorriu gentilmente com a resposta dele. Vamos. Estamos indo para as fontes termais. Ainda tem um tempo antes do anoitecer. Yuzuki disse com um sorriso. Milímetro. Mikoto assentiu animadamente. Ela não conseguia explicar o porquê, mas estava cada vez mais apaixonada por essa sensação emocionante, a excitação da intimidade em vários lugares. Naquela noite, Yuzuki chegou calmamente à sede da Raiz. Dentro da Raiz, o pânico imediatamente irrompeu. Quase 1000 ninjas Raiz o cercaram rapidamente, como se uma grande batalha estivesse prestes a começar. Danzo emergiu lentamente das sombras para a praça com os olhos frios. Eu nunca pensei, Yuzuki Kamizuki, que você ousaria aparecer na raiz deste velho. Com isso ele arrancou todas as bandagens, incluindo as do braço, revelando 11 Manjeki Sharingan vermelho sangue. Essas eram versões inferiores cultivadas por Orochimaru usando Shin Uchiha. Entretanto, para lidar com esse inimigo, Dan sentiu que era mais que suficiente. Barulhento. Yuzuki olhou para Dan, perdendo o interesse imediatamente. Ele pensou que os ninjas raiz poderiam despertar um pouco seu interesse. Mas era isso? Ele nem se dava ao trabalho de transformar esses ninjas comuns em seus escravos mentais. Muito fraco. Ele balançou a cabeça. No segundo seguinte, correntes elétricas azuis irromperam. Liberação relâmpago. Elvaja pilão adamantino de Deus. As correntes azuis se expandiram instantaneamente em um campo eletromagnético, fritando todos os ninjas presentes e manipulando qualquer pedaço de metal, cortando todos eles. Ah, demônio. Ele é um demônio. Não somos páreo para ele. Corra, corra, correr. Liberação de vibração. Kukishin, terremoto. Ainda de pé no chão, Yuzuki liberou seus poderes de vibração, causando destruição generalizada nos prédios e estruturas da raiz. Sua intenção era clara, maximizar as baixas. Ele escolheu terremoto de ar por sua precisão, garantindo que Konoha não detectasse os tremores e impactos. Este velho vai te matar. Des rugiu enquanto observava seus ninjas raiz sendo eletrocutados até a morte. A fúria o consumiu não pelas vidas perdidas, mas por suas ferramentas terem sido destruídas tão impiedosamente. Isso o enfureceu além da medida. Quem você pensa que é? Yuzuki zombou. Ele estendeu a mão direita, apertando-a ferozmente em direção ao distante Dans. Mianai Sekai, mundo invisível. Juryo Kokai, colapso gravitacional. Rachadura, 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 rachadura. Em um instante, o corpo de Dans começou a se contorcer grotescamente. Diante dos olhos horrorizados dos ninjas raiz sobreviventes, ele foi esmagado em pedaços. Morto. A cena inteira ficou mortalmente silenciosa. Eu diria para vocês descansarem em paz, mas eu quero que vocês queimem no inferno. Yuzuki disse, dando de ombros para os restos mortais de Dans. Ele então se virou para os ninjas sobreviventes. Agora é a vez de vocês. Seus poderes se espalharam pelo complexo e em poucos instantes, Raiz foi aniquilada. Observando a paisagem coberta de cadáveres, as emoções de Yuzuki pareciam se esvair, deixando-o vazio. Jin. Parabéns ao anfitrião por obter 300 mil pontos de vilão. Alguém pode questionar. E quanto ao acordo dele com Tsunade para poupar civis e ninjas comuns? Yuzuki argumentaria que ele manteve essa condição. Afinal, Raiz, aquela arma vil e antiética forjada por um psicopata perturbado, dificilmente poderia ser considerada comum. Eles eram tudo menos isso. Com um simples aceno de mão, toda a base da Raiz começou a desmoronar violentamente. Estrondo. Em instantes, ele ficou completamente enterrado sob os escombros. Yuzuki estalou o pescoço e desapareceu sem deixar vestígios, transformando-se em um raio. Ainda era cedo quando Yuzuki chegou à residência do clã Shimura. Em questão de minutos, foi como se poderes divinos e demoníacos tivessem descido. Ele massacrou o clã Shimura. Para as crianças inocentes e até pequenos animais, ele simplesmente apagou suas memórias e os transportou em massa para uma vila remota na Terra do Relâmpago. Lá, eles viveriam vidas comuns. No entanto, em um clã tão corrupto, quase 80% eram culpados de crimes hediondos e, portanto, acompanhavam seu ancião em uma passagem direta para o inferno. Jin. Parabéns ao anfitrião por massacrar o clã Shimura. Parabéns ao anfitrião por obter 1.500.000 pontos de vilão. Yuzuki examinou todo o complexo do clã Shimura e então usou o poder dos 6 caminhos para apagá-lo completamente, como se o clã nunca tivesse existido. Apenas vestígios de um cheiro de sangue permaneciam no ar, e mesmo estes estavam destinados a desaparecer, pois nada restava. Depois, ele repetiu o processo. Ele encontrou Koharu Tatani e Omura Mitokado. Após eliminá-los, ele apagou completamente seus 2 clãs também, realmente os limpando do mapa de Konogakakure. Como esses 2 clãs eram compostos principalmente de civis inocentes e crianças, sua única reivindicação à fama eram os 2 anciões que eles produziram. Ele os moveu para uma vila remota na Terra do Relâmpago também. Dessa forma, ele manteve seu juramento a Tsunade, mesmo que quebrá-lo não importasse. Ele se orgulhava de ser um homem honrado e manteria sua palavra até o fim. Jin. Parabéns ao anfitrião por obter 3 milhões de pontos de vilão.
Seu principal motivo para apagar e destruir esses clãs era evitar qualquer possível dissidência durante a troca de anciãos que aconteceria em uma semana. A manhã seguinte amanheceu em Konoha. À primeira vista, a vila parecia inalterada. A força policial Uchiha continuou suas patrulhas, e as ruas se agitavam com a cacofonia habitual da vida cotidiana. No entanto, algo parecia errado. Um frio inexplicável como uma onda crescente varreu toda a Vila da Folha. Finalmente a anomalia foi descoberta. Da noite para o dia, várias residências de clãs desapareceram sem deixar vestígios. Capítulo 136, Kitsunade se torna Hokage. A retirada apressada de Orochimaru. Uma sensação de pânico começou a se espalhar por Konoha. Embora o clima estivesse frio, parecia que estávamos em um porão de gelo. Prédio do escritório do Hokage. Hiruzen ouviu com mãos e pés gelados o relatório do Ninja Ambu. A fundação entrou em colapso? Os clãs Shimura, Mitokado e Utatani desapareceram da noite para o dia? Apenas o cheiro de sangue na cena. Quase nenhum vestígio deixado. Hiruzen caiu pesadamente em sua cadeira. Seu rosto envelhecido estava tomado por uma palidez mortal. Yuzuki Kamizuki fez seu movimento. Como esperado, ele ainda fez seu movimento. O ponto-chave. Ele realmente aniquilou tantos clãs na fundação em uma única noite. Ainda mais assustador foi que o próprio Hiruzen só recebeu a notícia esta manhã. Quão incrivelmente poderoso alguém deve ser para subjugar instantaneamente clãs inteiros sem deixar nem mesmo um sussurro de notícia vazar. Uau! De repente, um som de vento forte foi ouvido. Quando Hiruzen olhou de perto, suas pernas ficaram fracas de medo. A figura parada diante dele não era outro senão o arqui-inimigo de Konoha. Yuzuki olhou para o ninja Ambu. Aquele ninja estava tão assustado que imediatamente caiu no chão. Embora não houvesse nenhuma evidência, era óbvio que a aniquilação noturna de vários clãs importantes devia estar relacionada a Yuzuki. Como ele poderia não ter medo? TSK, TSK, TSK. Yuzuki olhou para Hiruzen caído na cadeira do Hokage. Um leve sorriso apareceu em seu rosto. Parece que você recebeu as notícias? Não houve flutuação em sua voz, mas fez o rosto do terceiro Hokage ficar ainda mais pálido. A atmosfera permaneceu tensa por vários minutos. Finalmente, Hiruzen disse pesadamente: Yuzuki Kamizuki, o que você quer? Enquanto eu puder fazer isso, farei o meu melhor. Apenas, não machuque os civis da nossa vila. Ele agora parecia tão pálido quanto a morte. Ele sabia que certamente não conseguiria escapar das garras de Yuzuki. Nesse ponto, ele só podia implorar para a outra parte não se envolver em matança em massa. Imagino que você também tenha recebido relatórios, não é? Eu não sou alguém que particularmente gosta de violência. Eu poupei aqueles ninjas de como que se ajoelharam diante de mim e as crianças que eles implacavelmente enviaram para a guerra. Eu também não matei nenhum civil que não nos atacou. Yuzuki disse calmamente. De fato, Hiruzen sabia muito bem disso. Então o que você quer que eu faça agora? Uma profunda sensação de desamparo surgiu em seu coração. Você está na posição de Hokage há um bom tempo. Já chega. Entregue a posição para Tsunade. O tempo será daqui a uma semana. Yuzuki instruiu. Os olhos do terceiro Hokage brilharam. Ele ainda teria uma chance de sobreviver? No entanto, ele não ousou demonstrar. Ele só conseguiu assentir obedientemente. Certo. 7 dias depois, reúna os aldeões, então anuncie sua aposentadoria da posição de Hokage. Entregue a Tsunade. Na verdade, embora aparentemente estivesse entregando o poder para Tsunade, o verdadeiro significado era entregar Konogakakure inteira para Yuzuki. Afinal, Tsunade já estava sob seu controle estrito. Yuzuki sorriu e assentiu, depois saiu calmamente. Quanto a se ele temia que o velho peido pudesse tentar algum truque bem debaixo do seu nariz. O velho não ousaria. Dentro da instalação subterrânea de pesquisa de Orochimaru, Yuzuki já havia chegado. Na câmara experimental secreta, Shi estava admirando seu próprio corpo, um recipiente incomparável. Mais de 60 Manjeki Sharingan em toda sua forma, além do aprimoramento das células de Hashirama. Neste momento, seu poder rivalizava com o de um shinobi de nível Kage. A porta incrivelmente pesada da câmara secreta se abriu lentamente. A figura de Yuzuki apareceu diante de Shin e Orochimaru. Ao ver o pálido Peidomaru, ele estreitou ligeiramente os olhos. Orochimaru, como esperado de você. Você já previu que eu viria para te matar? Yuzuki disse com um sorriso enquanto se aproximava dos dois. Ele então examinou as poções e reagentes colocados no equipamento experimental diante deles. Como esperado de Orochimaru, o título de cientista louco era bem merecido. Ei! Vendo isso, Orochimaru soltou uma risada rouca. Desde o momento em que você entrou na vila, eu já tinha começado a me preparar. Especialmente quando vi aquele seu Rinnegan de 6 Tomoe. Eu soube então que seu propósito em vir para Konoha dessa vez era reorganizar completamente a folha inteira. Um sorriso torto apareceu em seu rosto. E embora eu não goste da folha, aos seus olhos, eu também seria um dos trunfos da vila. Então, você inevitavelmente me encontraria e então me eliminaria. No segundo dia após você entrar na vila, eu já tinha começado a me preparar para evacuar. Ouvindo suas palavras, Yuzuki não pôde deixar de balançar a cabeça. Orochimaru, você saiu um pouco cedo demais. Você é um talento raro. No entanto, há apenas uma coisa, você não gosta de ser subordinado aos outros. Se você pudesse mudar essa falha, talvez eu pudesse convidá-lo para se juntar à minha Vila da Névoa. Mas você não se deu essa oportunidade. Do momento em que Yuzuki pisou nesta câmara secreta, ele já havia descoberto que o Orochimaru diante dele era meramente um clone de cobra branca. Seu corpo real havia deixado a folha há muito tempo. Eu não ousei apostar. Após um longo silêncio, Orochimaru disse em voz baixa: afinal, eu valorizo muito minha vida. Se eu perdesse a aposta, estaria perdendo minha própria vida. Eu não sou como Tsunade, apostando em tudo. Ele estava falando a verdade.
Entre os 3 Sannin lendários da Folha, somente ele valorizava mais sua vida. Especialmente durante a Segunda Grande Guerra Ninja, Orochimaru se acostumou ao definhamento da vida no campo de batalha. Após retornar, ele se dedicou a pesquisar sua técnica de imortalidade. No momento, ele já havia feito um progresso considerável. Ele só precisava de um pouco mais de tempo, e sua técnica de reencarnação de cadáver vivo estaria completa. Naquela época, embora fosse um pouco problemático, seria equivalente a ter um corpo imortal. Valorizando a vida em... Yuzuki estreitou os olhos levemente. De fato, quando se tratava de valorizar a vida, ele era simplesmente incomparável. Mesmo na história original, depois que Sasuke o matou, quando Orochimaru já tinha morrido, ele ainda foi capaz de reviver do selo amaldiçoado do céu que havia deixado para trás. Não se pode deixar de admirar a vitalidade tenaz de Orochimaru. Senhor Orochimaru, você pode ir embora em paz. Eu vou lidar com esse cara. Shin, parado por perto, estava bem ciente de que seu mestre já havia deixado a vila. Seu único propósito em ficar para trás era deixar Lord Orochimaru testemunhar o poder de Shin Uchiha. Entretanto, antes que ele pudesse terminar de se gabar, Yuzuki apenas virou a cabeça e olhou para ele. Aquela pressão poderosa imobilizou Shin instantaneamente. Ele não conseguia nem respirar. Uma intensa sensação de sufocamento surgiu em seu coração. Você é realmente muito fraco. Yuzuki disse, olhando para o ser estranho como se ele fosse uma formiga. Então ele balançou a cabeça. Muito fraco. O clone da cobra branca de Orochimaru também observava Yuzuki com grande interesse. O poder que esse homem demonstrava era realmente assustador. Ele o enchia de medo e intriga. Calculando o tempo, você deve chegar na Terra da Chuva em breve, certo? Yuzuki franziu levemente a testa e sorriu para o Homem-Serpente. O rosto de Orochimaru endureceu levemente. Então ele soltou uma risada rouca. Depois disso, ele começou a dissipar o clone da cobra branca. Dissolveu-se em uma poça de cobras brancas, desaparecendo lentamente. Dentro da Terra da Chuva, Orochimaru, que tinha acabado de chegar, fez uma careta de desgosto. Aquele Yuzuki Kamizuki, ele previu meu paradeiro? Se sim, isso significa que ele também está ciente da organização Akatsuki? Ele murmurou para si mesmo. Em Konogakakuri, dentro das instalações experimentais de Orochimaru, Yuzuki olhou para Shin, que estava paralisado de terror. Mal útil o suficiente para servir a algum propósito no campo de batalha, ele murmurou. Caminho humano, técnica de controle celestial. Segunda impressão de personalidade, servo-alvo, Shin Uchiha. Com apenas um olhar, Yuzuki apagou sem esforço a personalidade primária de Shin. Desse momento em diante, ele foi completamente controlado pela segunda personalidade. Ele imediatamente se ajoelhou diante de seu novo mestre e disse respeitosamente, Senhor Yuzuki. Milímetro. Yuzuki disse calmamente, limpe este lugar. Em alguns dias, arranjarei uma posição importante para você. Sim, Senhor Yuzuki. Shin respondeu imediatamente com reverência. Capítulo 137. Orochimaru, bem-vindo a Akatsuki. Uma Tsunade confusa, eu virar Hokage? Dentro das fronteiras da Terra da Chuva, Orochimaru olhou para a cortina infinita de chuva diante dele. Uma expressão pensativa apareceu em seu rosto. Ele estava ponderando se deveria realmente cooperar com a pessoa que alegava ser o líder da organização Akatsuki. Se fosse o ele do passado, ele sem dúvida teria concordado sem hesitação. Afinal, em todo o mundo ninja de hoje, ele não poderia retornar a Konoha. A Terra do Relâmpago havia se tornado completamente território de Kerigakuri. As duas nações aliadas restantes certamente também não o receberiam. Somente a organização Akatsuki, disposta a cooperar com ele, poderia ser seu destino. Orochimaru respirou fundo. Então ele lentamente entrou na cortina infinita de chuva à sua frente. Assim que Orochimaru entrou na chuva, na área central da Terra da Chuva, no último andar do edifício mais alto e bizarro, um olho emitindo um brilho roxo se abriu lentamente. Sob o céu escuro da noite, parecia excepcionalmente assustador. Ele está aqui. Pendeva disse inexpressivamente. Milímetro. Vamos dar as boas-vindas ao nosso novo membro juntos. Obito respondeu, saindo dos bastidores, indo para a frente. Milímetro. Pen respondeu fracamente. Imediatamente depois, ele saltou para cima, pulando na cortina infinita de chuva à sua frente. Neste momento, Obito por baixo de sua máscara começou a liberar seu Kamui. Sua forma distorceu-se lentamente até que ele desapareceu sem deixar rastros. Na ponte da fronteira da Terra da Chuva, Orochimaru, vestindo uma capa de chuva, caminhou para a frente. Pouco tempo depois, uma figura de cabelos alaranjados desceu lentamente do céu diante dele. Simultaneamente, o espaço à sua frente começou a exibir um estado estranho e distorcido. Pouco depois, um homem mascarado saiu de dentro dele. Orochimaru, estamos esperando por você aqui há algum tempo. Quando Obito apareceu, o Sharingan sob sua máscara começou a girar lentamente. Atualmente a organização Akatsuki precisava urgentemente de uma força de combate poderosa. Orochimaru, um dos 3 Sannin lendários de Konoha, combinado com suas habilidades de pesquisa científica incrivelmente bizarras, era um candidato muito adequado para a organização. Orochimaru observou o homem mascarado diante dele. Há muito tempo, os dois já haviam se cruzado em Konoha. Naquela época, Obito havia revelado sua identidade como Madara Uchiha. No entanto, Orochimaru sempre foi cético quanto a essa alegação. Quem era Madara Uchiha? Como poderia ser essa figura escondida nos bastidores? Essa pessoa diante dele, alegando ser o Uchiha lendário, deve estar usando essa identidade para executar suas ações, para atingir algum tipo de efeito conveniente. No entanto, Orochimaru não se importava com nada disso. Contanto que lhe dessem um lugar onde pudesse continuar sua pesquisa, isso seria o suficiente. Líder, Orochimaru finalmente falou depois de ponderar por um longo tempo, Izuki Kamizuki. Parece que ele sabia sobre sua organização Akatsuki na Terra da Chuva há muito tempo. Ouvindo isso, o Sharingan de Obito cintilou levemente sob sua máscara. Ele respondeu em voz baixa, talvez.
Afinal, eu tive 2 encontros com ele. Assim que essas palavras foram ditas, as pupilas de Orochimaru se contraíram levemente. Seu rosto imediatamente se encheu de intenso interesse. Um homem que poderia enfrentar o deus da morte? Além disso, a julgar por sua aparência, parecia que ele havia conseguido escapar ileso. Isso o encheu de curiosidade. Obito naturalmente viu através de seus pensamentos internos atuais. Ele disse em uma voz profunda, a primeira vez foi há cerca de 3 anos. Naquela época eu tinha controle sobre Yagura, o Mizukage de Kerigakuri. Assim que eu estava prestes a executar meu plano, aquele homem chamado Izuki Kamizuki surgiu como um meteoro. Em um curto período ele ganhou uma força incrivelmente poderosa. Meu primeiro confronto com ele foi naquela época. Ele baixou as pálpebras ligeiramente e expirou lentamente. Ele deve ter despertado a Kekkei Genkai de liberação de gelo então. Ele já a havia dominado a um nível extremamente profundo. Em nosso primeiro confronto, mal conseguimos lutar para um empate. No entanto, ele frustrou meu plano. Incapaz de prosseguir, retirei-me da Vila da Névoa e retornei para a Terra da Chuva. Obito não tentou esconder muito sobre esse assunto. Afinal, não era realmente um segredo. Além disso, mesmo que quase 3 anos tivessem se passado desde esse incidente, ele ainda se lembrava vividamente da visão daquele vasto lago congelando instantaneamente em um mundo congelado. Até ele próprio havia sido congelado por aquele deus do gelo. No entanto, ele possuía o Kamui. No último momento, ele o usou para escapar. Caso contrário, quem sabe que outras reviravoltas inesperadas poderiam ter ocorrido. Pensar que uma coisa dessas aconteceu. Orochimaru disse, agora olhando para ele com grande interesse. E a segunda vez? Ao ouvir isso, o rosto de Obito sob a máscara ficou ligeiramente rígido. A segunda vez foi naturalmente quando ele descobriu a situação perigosa de Kakashi através do Sharingan que ele havia deixado com ele. Então ele forçosamente pegou emprestado seu corpo, usou Kamui, e o salvou. No entanto, ele naturalmente não falaria sobre isso. A segunda vez também foi um empate. Obito disse lentamente. Nenhuma luta significava empate. As pupilas de Orochimaru se contraíram levemente. Ele já havia captado a implicação em suas palavras. Na segunda vez, Obito não foi páreo para o inimigo. Pensando bem, a velocidade com que a força de Izuki aumentava era assustadora. E a pessoa que queremos? Pen falou impassivelmente. Afinal, eles prometeram a Orochimaru um ambiente experimental absolutamente seguro. Além disso, eles haviam incondicionalmente completado a construção de sua base experimental subterrânea na Terra da Chuva. Portanto, era necessário que ele cumprisse o que havia prometido anteriormente. Ele está na Ilha Tartaruga. Ele disse que aquele lugar poderia ajudá-lo a aumentar sua força mais rapidamente. Orochimaru respondeu com uma voz rouca. Essa pessoa era naturalmente Killer B, o Jinchuriki do 8 caudas que havia escapado para Konoha. Quando Komogakuri foi conquistado por Izuki, Killer B usou sua técnica de clone de perna de polvo para escapar. Ele fugiu de Kumo e após deixar a Terra do Relâmpago, dirigiu-se apressadamente para a vila ninja mais próxima a Konogakure. Após informar Hiruzen de tudo o que havia acontecido, ele deixou a folha e foi para a Ilha Tartaruga dentro das fronteiras da Terra do Relâmpago. Desde então ele não apareceu mais. Aqui está o mapa. Depois que Orochimaru terminou de falar, ele tirou o pergaminho do mapa da Ilha da Tartaruga do seu peito e o entregou a Pen. Após recebê-lo, Pen assentiu levemente. Então ele disse em seu tom habitual sem emoção, a Akatsuki lhe dá as boas-vindas. Sua base experimental subterrânea foi completamente construída. Você pode começar seus experimentos a qualquer hora, em qualquer lugar. Excelente. Orochimaru disse com um leve sorriso. Ele então seguiu Pen e Obito através da fronteira para a Terra da Chuva. Konogakure. Dentro do escritório do Hokage. Neste momento, Tsunade estava olhando para Hiruzen com total perplexidade. Sensei, tem algo errado com sua cabeça? Eu, virar o Hokage de Konoha? A enxurrada de perguntas dela imediatamente azedou a expressão dele. No entanto, ele não ousou expressar nenhuma raiva. Hiruzen só conseguiu dizer pacientemente, Tsunade, escute. Você é uma das Sannin lendárias. A posição de Hokage combina perfeitamente com você. E eu sou apenas um velho agora. É hora de eu me retirar. Depois que ele terminou de falar, Tsunade ainda estava chocada demais para reagir. Ela pensou por um momento e então franziu as sobrancelhas. Sensei, você não sabe. Eu já estou firmemente amarrado com Izuki? Se a vila for entregue a mim agora, isso não é equivalente a entregá-la diretamente a ele? Ela não conseguia entender por que seu professor tomaria uma decisão tão absurda. Tsunade, estou muito confiante em confiar a vila a você. Faltam mais 4 dias. 4 dias depois, começarei oficialmente a cerimônia de entrega. Hiruzen engoliu em seco. Havia algumas coisas que ele não ousava dizer mais, como se tivesse medo de que Izuki aparecesse diante dele no próximo segundo. É o Izuki. Ele fez alguma coisa de novo? De repente, os olhos de Tsunade brilharam, e ela questionou com raiva. Ao vê-la falar tão bruscamente, Hiruzen imediatamente caiu no chão de medo. Nesse momento, Tsunade entendeu tudo pela reação dele. Izuki deve estar por trás de tudo isso. Poderia ser que suas viagens diárias para as fontes termais com Mikoto e Kushina nos últimos dias não eram reais? Mas sim para esconder suas verdadeiras intenções? Aquele homem desprezível. Capítulo 138. Chefe do clã Hyuga, sua filha não tem apenas 2 anos e meio? Dentro do Vale das Fontes Termais de Konoha, Yuzuki estava desfrutando de um banho relaxante. Nos últimos dias, boas notícias vinham chegando continuamente. Desde que o trio Inushika-Sho começou suas operações, vários chefes de clã de Konoha já tinham vindo visitá-lo. Yuzuki não tinha sido mesquinho. Ele recompensou diretamente cada um deles com uma impressão mental, assim como alguma impressão de personalidade leal. Agora, em questão de dias, os clãs Nara, Yamanaka, Akimishi, Aburame, Inuzuka e vários outros concordaram com suas condições. As condições de Yuzuki eram simples. Ele os deixava escolher por si mesmos.
Se estivessem dispostos a se tornar seus vassalos, poderiam continuar a viver pacificamente em Konoha. Se não, seus clãs acabariam como o clã Shimura, completamente apagados do mapa da vila. Embora aldeões comuns não pudessem acessar essas informações, Hiruzen as havia suprimido bem, elas eram completamente transparentes para os principais clãs. Todos sabiam que esse era o método de Yuzuki. Se eles não concordassem, seus clãs sofreriam o mesmo destino do clã Shimura, um destino que eles não poderiam aceitar. Portanto, sob sua pressão, todos os principais clãs fizeram uma escolha extremamente sábia. Em vez de esperar que Yuzuki eliminasse seus clãs um por um, era melhor seguir a tendência, ganhar favores e apoiá-lo. Dessa forma, embora os rostos dos clãs tenham ficado levemente danificados, o que eles ganharam em troca foi estabilidade e paz. Após terminar seu banho, Yuzuki retornou ao seu quarto. Mikoto já havia preparado vinho e comida deliciosa, cumprimentando-o com um sorriso enquanto estava ali em um hobby rosa claro. Seus olhos brilhantes e vivos estavam cheios de amor. Onde está Kushina? Ele perguntou com um sorriso gentil. Por causa de ontem. Mikoto olhou para ele, suas bochechas ficando levemente vermelhas. Ela não está se sentindo bem hoje. Eu a deixei voltar para a casa de recepção do daimyo. Mikoto tinha seus próprios pensamentos, esperando tê-lo só para ela hoje. Entendo. Yuzuki respondeu, fingindo realização repentina. Ele conhecia muito bem os pequenos truques dela. Mestre, o vinho e a comida estão prontos. Vamos começar? Mikoto ronronou, seu hálito perfumado enquanto ela se aproximava dele. Vamos comer. O apetite de Yuzuki foi aguçado pela deliciosa comida diante dele. Horas depois, a refeição estava terminada, o vinho bebido e a sobremesa, chamada Mikoto completamente apreciada. Agora nu, Yuzuki estava confortavelmente deitado no tatame. Mikoto, também despida e com mordidas de amor no pescoço e nos seios, massageava gentilmente os ombros dele. Ela estava praticando diligentemente técnicas de massagem, ansiosa para servi-lo de todo o coração. De repente, uma voz irritada soou do lado de fora. Yuzuki, eu sei que você está aqui. Kushina me disse que você está aproveitando as fontes termais. Sai agora mesmo. Preciso falar com você. Tsunade gritou, abrindo a porta do quarto de Yuzuki. Depois de abrir, ela viu uma cena que a fez corar. Então ela correu até ele furiosa. Ora, você jogou um monte de bagunça em mim, e depois está aqui se divertindo sozinha, não é? Tsunade estava com as mãos nos quadris, as bochechas levemente coradas, olhando furiosamente. Se você quiser se divertir, eu posso atender a esse pedido para você também. Yuzuki disse despreocupadamente sem nem mesmo olhar para cima. Você. Ao ouvir isso, os olhos de Tsunade se arregalaram em choque. Você ameaçou meu professor para fazê-lo entregar a posição de Hokage para mim. O que você tem a dizer sobre isso? Yuzuki se virou e a encarou diretamente. Deixe-me perguntar. Seu amado professor disse que era minha ameaça? Posso sentir o cheiro de mentiras. Isso. Tsunade franziu as sobrancelhas enquanto dizia com raiva. É claro que ele não diria isso. Bem, aí está. Yuzuki sorriu levemente. Tudo bem. Fazer você Hokage não significa que eu estou realmente deixando você controlar Konoha. Eu estou apenas fazendo aquele velho peido renunciar e substituindo-o por um fantoche. Ouvindo suas palavras descaradas, o rosto de Tsunade instantaneamente ficou vermelho de raiva. Ela bateu o pé em frustração. Naquele momento ela não queria nada mais do que estrangulá-lo. Mais alguma coisa? Se não, então Mikoto e eu podemos prosseguir para o próximo passo. Ah, claro. Yuzuki sorriu. Se você quiser observar de lado, fique à vontade. Afinal, você precisa ganhar alguma experiência também. Cedo ou tarde, você precisará usá-la. Ao ouvir suas palavras, Tsunade estava prestes a explodir de raiva. Jin, Tsunade agora quer te morder até a morte. Parabéns, anfitrião, você ganhou 10.000 pontos de vilão. Seus olhos ocasionalmente vagavam para a grande arma completamente exposta na frente dela. Não era a primeira vez que ela a via, mas era a primeira vez que ela aparecia tão obviamente diante dela. Mesmo assim, ela tentou esconder sua reação chocada. Depois disso, Tsunade saiu irritada. Um dia depois, dentro do complexo do clã Uchiha, Yuzuki olhou para os chefes de clãs de várias famílias importantes diante dele. Todos eles tinham vindo à sua presença, e um sorriso fraco apareceu em seu rosto. Senhor Yuzuki, exceto pelo clã Hyuga, todos os chefes de clã, grandes e pequenos, da vila chegaram aqui. Todos eles expressaram sua disposição de se tornarem seus vassalos. Eles só pedem estabilidade. Fugaku relatou respeitosamente de pé diante dele. Depois da persuasão amigável do clã Uchiha, além do lobby do trio Ino Shikasho, agora só restava o clã Hyuga. Eu vou cuidar do clã Hyuga. Yuzuki disse com um aplauso e um sorriso. Afinal, os Hyugas eram uma família no mesmo nível dos Uchihas. Eles ainda tinham tanta coragem e coragem. Sim. Fugaku imediatamente se curvou e disse. Yuzuki agiu rápida e decisivamente. À tarde, ele levou Fugaku ao complexo do clã Hyuga, dentro da mansão do clã Hyuga. Yashi Hyuga e Ezashi Hyuga estavam tensos, tendo pulado o almoço depois de saber que Yuzuki Kamizuki estaria visitando à tarde. Nos últimos dias, o trio Ino Shikasho fez lobby repetidamente, incitando o clã Hyuga a se tornar uma família vassala das forças de Yuzuki. Entretanto, os orgulhosos e arrogantes Hyugas rejeitaram categoricamente suas propostas. Mas agora, Yuzuki havia chegado e estava diante deles. Yashi Hyuga, chefe da família principal do clã Hyuga, e Ezashi Hyuga, chefe da família secundária, estavam inquietos enquanto encaravam o homem infame. Enquanto isso, Yuzuki os observava com uma expressão gentil. Yashi e Ezashi Hyuga. Ele pensou que Ezashi deveria estar agradecendo a ele.
Se ele não tivesse eliminado Komogakuri com antecedência, ele poderia ter sido usado como compensação por Hiruzen e então abandonado. Eu vim aqui hoje com um propósito simples. Yuzuki disse casualmente, sorrindo como se estivesse discutindo um assunto comum. Em breve, Konogakakuri se tornará uma vila ninja vassala do meu Kirigakuri. Depois que isso acontecer, minha primeira tarefa será reorganizar os principais clãs. Felizmente, a maioria dos clãs em Konoha tem sido bastante razoável. No momento, apenas seu clã Hyuga não fez uma declaração. Ele olhou para Yashi à sua frente. Eu te darei duas escolhas. Submeta-se a mim, ou morra. Oh, acabei de lembrar, sua filha Hinata não tem 2 anos e meio este ano? O sorriso no rosto de Yuzuki permaneceu gentil como sempre. No entanto, suas palavras cortaram como uma faca. Ao ouvir isso, o rosto de Yashi escureceu completamente. Ele não tinha outra escolha. Diante de um poder absoluto e esmagador, ele só podia se submeter. Concordamos em nos tornar vassalos da Vila Oculta da Névoa. Yashi disse gravemente. Ele podia recusar, mas o clã não. Para os membros do clã, a recusa significaria o dia do juízo final. Vendo isso, Yuzuki sorriu gentilmente. O clã Hyuga tinha sido facilmente controlado. 3 dias e meio depois, Hiruzen Sarutobi fez um anúncio chocante para toda Konogakakuri e toda a Terra do Fogo. Ele deixaria sua posição como Hokage. No mesmo fôlego, ele declarou que Tsunade assumiria o manto de Hokage. Capítulo 139. Ela é quem deveria estar ansiosa. A batalha de anjos e demônios na mente de Tsunade. 3 dias depois em Konogakakuri, Hiruzen estava no topo do alto edifício de escritórios do Hokage, olhando para os aldeões e ninjas reunidos abaixo. Seu rosto estava cheio de resignação. Não muito atrás dele estava Yuzuki, de aparência extremamente benevolente. Pensando nisso, Hiruzen não conseguiu evitar estremecer. Ele poderia muito bem entregar silenciosamente a posição de Hokage para Tsunade. Entre a posição de Hokage e sua própria vida, ele naturalmente escolheria a última. Afinal, enquanto vivo, ainda há algo pelo que ansiar. Se morto, não resta realmente nada. Isso é irritante. Se isso continuar, Tsunade já havia vestido o manto de Hokage, mas seu rosto estava cheio de raiva. Só de pensar em como Yuzuki pessoalmente ajudou a vestir o manto de Hokage esta manhã ela fervia de raiva. Jin, Tsunade quer te morder até a morte. Parabéns, anfitrião, você ganhou 20.000 pontos de vilão. Yuzuki sentiu seu olhar amigável naquele momento e lhe deu um leve sorriso em troca. HMPH. Se isso continuar, ele vai controlar Konoha. Estou com medo. Depois de ver sua resposta sorridente, os punhos de Tsunade começaram a cerrar e estalar. Nesse ritmo, ele não precisaria nem de 3 meses para controlar Konoha. No máximo, ele precisaria de apenas 1 mês, talvez nem isso. Se esse for o caso, ela não perderia a aposta? Pensando nas consequências de perder, suas bochechas imediatamente começaram a ficar quentes. Quando fizeram a aposta, Tsunade não esperava que Yuzuki se movesse tão rápido. Mal tinham se passado 2 semanas, e ele já havia tomado completamente o controle de todos os clãs dentro de Konogakakuri. Tudo o que faltava era que ela, essa fantoche Hokage, assumisse o cargo, e ele pudesse controlar rapidamente toda a Vila da Folha. Percebendo isso, Tsunade imediatamente bateu o pé. Droga! Poderia ser que eu caí completamente na armadilha dele? Ela ainda não conseguia entender. Neste momento, Hiruzen limpou a garganta. Ele pisou no telhado e se dirigiu aos ninjas da Folha reunidos abaixo com uma voz solene. Todos, vocês provavelmente receberam as notícias que eu divulguei há 2 dias. Sim, eu envelheci. Então, agora vou desocupar a posição de Hokage para a geração mais jovem. A candidata para o próximo Hokage é uma das Sannin lendárias de Konoha, Tsunade. Depois que ele terminou de falar, ele olhou para Tsunade ao seu lado. Seus olhos se encontraram, ambos revelando extrema impotência. Senhora Tsunade? Uma das Sannin lendárias, Lady Tsunade. Sim, Senhora Tsunade. Senhora Tsunade. Tsunade tinha uma influência considerável em Konoha. Ela havia estabelecido o Hospital da Folha e feito contribuições significativas no campo de batalha desde a última metade da Segunda Grande Guerra Ninja. Ela garantiu que cada esquadrão de combate incluísse um ninja médico como padrão, reduzindo significativamente as baixas de Konoha. Outras vilas ninja logo imitaram essa formação de equipe. Ela andou até a beirada da plataforma. Olhando para os aldeões animados e ninjas abaixo, ela sentiu uma profunda sensação de desamparo tomar conta dela. Essas pessoas não sabem, que eu não sou nada mais que um fantoche Hokage. Esse pensamento alimentou sua raiva em relação a Yuzuki, fazendo-a atingir novos patamares. Olá a todos! Eu sou a nova Hokage de Konogakakuri, Tsunade. Apesar de sua turbulência interna, ela teve que observar as formalidades. Logo, a atmosfera no local atingiu seu pico. O que se seguiu foi uma longa cerimônia de entrega. Felizmente, Yuzuki trouxe Mikoto com ele. Ela constantemente lhe dava uma massagem nos ombros para ajudá-lo a relaxar, passando o tempo. Sem ela, uma cerimônia tão longa poderia tê-lo feito dormir. Finalmente, depois de mais de 1 hora, a cerimônia de entrega foi concluída. Tsunade havia garantido oficialmente sua posição como a 4ª Hokage de Konogakakuri. A notícia se espalhou rapidamente. Tsunade Senju havia se tornado a Hokage da Vila da Folha. Em meio-dia, a notícia chegou a Sunagakuri e Iwagakuri. Ambas as vilas ficaram chocadas. Por que Hiruzen abriria mão de tal poder? Não era ele quem mais prezava ser Hokage? Os Kage de ambas as aldeias ficaram completamente atordoados. Konogakakuri, dentro do escritório do Hokage. Yuzuki sorriu enquanto olhava para Hiruzen, que já havia removido suas vestes de Hokage, parado diante dele. Hiruzen, você lidou com esse assunto muito bem. Não sei como recompensá-lo adequadamente.
Você pode ir agora. Deste ponto em diante, garanto que não terá nenhuma preocupação. Afinal, eu nunca volto atrás na minha palavra. Depois que ele terminou de falar, Hiruzen, parado respeitosamente na frente dele, sorriu imediatamente, e seu rosto envelhecido se iluminou. Sim, eu entendo. Então, Lord Yuzuki, vou me retirar agora. Milímetro. Yuzuki sorriu e acenou com a mão, vá em frente. Milímetro. O coração de Hiruzen se encheu de alegria. Embora não tivesse tido muita interação com Yuzuki, ele sabia de uma coisa. Ele nunca havia quebrado sua palavra. Ele disse que não teria preocupações, então ele realmente não teria preocupações nenhumas. Pensando nisso, Hiruzen relaxou um pouco. Lidar com Yuzuki? Esqueça. Assim como quando ele chegou em Konoha, Tsunade notificou que a Vila da Folha não deveria mais se opor a esse homem. Eles deveriam apenas ouvi-lo obedientemente. No mínimo, eles ainda poderiam viver. Caso contrário, eles acabariam como Danzo Shimura e seu clã. Pensando nisso, Hiruzen não conseguiu evitar respirar fundo. Os métodos de Yuzuki eram muito cruéis. Era como ser atingido por um raio. Depois que Hiruzen saiu do escritório. Dentro do escritório do Okage, apenas Tsunade e Yuzuki permaneceram. Tsunade olhou para ele, cerrando os dentes de raiva enquanto olhava para o manto de Okage que estava usando. Yuzuki riu baixinho. Tsunade, agora que todos os clãs de Konoha estão sob meu controle, não é hora de você cumprir nossa aposta anterior? Ele sorriu vagarosamente enquanto se sentava em um sofá próximo, olhando para Tsunade que estava parada não muito longe dele. Ela cerrou os punhos, fervendo de raiva. Ela não queria nada mais do que socá-lo até o esquecimento. Você ainda não venceu. Tsunade gaguejou, sua voz ficando mais suave enquanto ela continuava. Afinal, os aldeões, eles ainda não aceitaram você de verdade. Sua voz sumiu quando a amarga realização se instalou. Com seus métodos, ele provavelmente ganharia controle total sobre Konogakakuri em uma semana. Até lá, ela ainda seria a perdedora. Yuzuki suspirou suavemente, beliscando a ponta do nariz. Você realmente não vai acreditar até ver o caixão, hein? Ele se levantou, espreguiçando-se preguiçosamente. Ele havia dito antes que preferia quando outros tomavam a iniciativa. Isso lhe poupava energia. Mas ele não se importava em assumir o comando ele mesmo. Tudo bem então. Já que você não está disposta, eu vou encontrar Mikoto e Kushina. Ele fez uma pausa, um sorriso brincando em seus lábios, afinal, você não pode escapar, minha princesa Tsunade. Yuzuki se aproximou de Tsunade, elevando-se sobre ela. Ele gentilmente acariciou sua bochecha com sua mão direita antes de se virar em direção à porta do escritório. Esta não era uma corrida para ele. Ela era quem deveria estar ansiosa. Enquanto ele alcançava a maçaneta, uma luta interna irrompeu na mente de Tsunade. Em seu ombro esquerdo estava empoleirado um anjo branco, em seu direito, um demônio negro. Tsunade, concorde logo. O demônio negro insistiu, afinal, quanto mais cedo você comprar, mais cedo você aproveitará as vantagens, certo? Vá embora. O anjo branco protestou, não podemos concordar. Se concordarmos, esse homem não conseguirá o que quer. O demônio negro rebateu. Mas por quanto tempo você pode aguentar? No final, o resultado não será o mesmo? Se você me perguntar, é melhor desistir logo. Você pode até ganhar alguns benefícios em troca. Você não acha, Tsunade? Capítulo 140. Tsunade, dê-me algumas garrafas daquela poção da juventude eterna e eu posso deixar você ir. Os sussurros de anjos e demônios murmuravam constantemente no ouvido de Tsunade. Que tal? Você não concorda? Desista primeiro, aproveite agora e se preocupe depois. O demônio persuadiu. Você pode ter razão. O anjo admitiu. Claro que sim. E além disso, quando o momento for mais intenso, você terá aquele homem pelo seu ponto vital. Então você pode aproveitar a oportunidade para pedir alguns favores. Vai ser moleza. O demônio pressionou. É isso mesmo. Além disso, você é tão charmosa. Cheia de charme. O anjo entrou na conversa. Bobagem. Eu sempre estive no meu auge, ok? O demônio retrucou. O anjo e o demônio pareciam ter chegado a algum tipo de acordo. Finalmente suas vozes se fundiram em uma. Certo. Vocês dois parem de falar. Eu faço isso, ok? Tsunade rugiu dentro de sua mente. No final, ela cerrou os dentes. Falando entre dentes, ela disse, ei, não vá. Ao ouvi-la chamá-lo, Yuzuki parou no meio do caminho. Virando a cabeça, ele perguntou, o que foi? Você precisa de alguma coisa? Fazendo-se de bobo. Esse homem definitivamente estava fazendo isso de propósito. Quando Tsunade viu sua expressão confusa, ela imediatamente sentiu raiva percorrendo seu corpo inteiro. Fazendo beicinho, ela disse timidamente, você, tranque a porta. Vendo isso, os cantos da boca de Yuzuki se curvaram em um leve sorriso. Trancar, uma escolha sábia. Tsunade lançou um olhar feroz para ele. Depois, Yuzuki trancou a porta e voltou para o sofá. Vem aqui. Ele disse calmamente, seus olhos fixos nos dela. O que você está esperando? Tsunade se irritou com o tom autoritário dele, mas permaneceu em silêncio. Afinal, essa era a escolha dela. Ela se aproximou dele, ajoelhando-se relutantemente. Suas mãos foram para as calças dele, lentamente desfazendo seu cinto. A protuberância crescente era impossível de ignorar. Quando ela finalmente o libertou, seus olhos se arregalaram em choque. Embora ela tivesse visto vislumbres antes, em Keri, na carruagem com Mikoto, até mesmo na fonte termal, isso era diferente. De perto, o cheiro masculino a dominava. Intimidada? Yuzuki sorriu, seu joelho roçando os seios dela. Nós dois temos qualidades impressionantes. Tsunade franziu a testa e bufou um pouco antes de se concentrar novamente na tarefa em questão. Segure-o. Ao seu comando, ela estendeu a mão. O calor a surpreendeu. Conforme ela o agarrava com mais firmeza, ela explorava cada detalhe e as veias, a rigidez, a textura. Era tudo tão novo, deixando-a se sentindo inexperiente.
A mão de Yuzuki envolveu a dela, guiando seus movimentos. Um autoproclamado especialista em tais assuntos, ele assumiu o papel de professor. Rangendo os dentes, Tsunade seguiu suas instruções. Apesar de sua raiva fervente, ela não tinha escolha a não ser obedecer. Conforme ela encontrava seu ritmo, suas mãos firmes se moviam firmemente, e Yuzuki começou a se divertir. Embora sua inexperiência demonstrasse, estava longe de ser desagradável. Mas isso não foi suficiente. Rasgar. Kiaya. O que você está fazendo? Tsunade exclamou, seu rosto corando de raiva enquanto ela sentia seu fardo se aliviar. Yuzuki jogou a blusa para o lado com um sorriso nos lábios. Você tem os atributos mais impressionantes que já vi. Seria uma pena não apreciá-los completamente. Seus olhos percorreram seus seios fartos, superados apenas por Samui entre suas mulheres. Ele quase lambeu os lábios, pensando, e eu certamente os aproveitarei muitas vezes depois disso. Você, Tsunade rosnou, cerrando os dentes em frustração. Seguindo seu comando, ela começou o que parecia destinado pelo destino, usar seus abundantes atributos para envolver sua masculinidade impressionante. Ela começou devagar, segurando os seios e deslizando-os ao longo do comprimento dele. Conforme ela encontrava seu ritmo, Yuzuki a surpreendeu ao produzir lubrificante, deixando tudo mais escorregadio e suave. Foi quando sua verdadeira aprovação começou. O que ela imaginou que seria monótono de repente se tornou uma fonte inesperada de prazer. Deixe-me assumir, Yuzuki disse, seu sorriso aumentando enquanto ele alcançava os seios dela. Faíscas dançaram nas pontas dos dedos dele enquanto ele agarrava seus picos rosados. ANN, um gemido escapou dos lábios de Tsunade, seu olhar raivoso em desacordo com seu rosto corado e lábio mordido. Sua aparência já deslumbrante se tornou ainda mais cativante. Ajoelhada diante dele, ela tremeu enquanto ele manipulava seus seios lubrificados, obtendo prazer mútuo com o ato. Conforme o encontro dele se intensificava, as roupas caíam e as paixões explodiam. Até Yuzuki, tipicamente composto e no controle, se viu perdendo a contenção ao ver essa mulher magnífica abaixo dele. Sim, abaixo dele. Completamente nua, Tsunade corou intensamente sob seu olhar penetrante. Seu braço esquerdo tentou cobrir seus seios, já marcados de vermelho pelo toque dele, enquanto sua mão direita protegia sua área mais íntima. Você é absolutamente de tirar o fôlego, Tsunade. Yuzuki disse, seus olhos queimando de desejo enquanto ele observava seu rubor virginal. Desde o momento em que te vi pela primeira vez, eu soube que você era a mulher mais linda que eu já conheci. Então você me venceu. O constrangimento inicial de Tsunade com as palavras dele, que aceleraram seu batimento cardíaco, deu lugar a uma pontada de raiva quando ela se lembrou do primeiro encontro deles. Éramos adversários naquela época. Eu tinha que demonstrar quem estava no controle. Com um sorriso, Yuzuki agarrou seu braço esquerdo depois o direito, usando força irresistível. Ele prendeu ambos os pulsos acima da cabeça dela com uma mão, deixando-a exposta. Não se preocupe. Hoje você experimentará um tipo diferente de disciplina. Antes que Tsunade pudesse expressar sua indignação, ele reivindicou seus lábios virgens em um beijo ardente. O abraço apaixonado deles rapidamente se intensificou, línguas se entrelaçando como se eles tivessem ansiado por esse momento. Apesar de sua relutância em admitir, Tsunade sentiu um fogo acendendo dentro dela. Quando a mão dele levantou a perna dela e ela sentiu sua masculinidade impressionante pronta para entrar, ela mordeu gentilmente o lábio dele pedindo para ele parar. Yuzuki, Tsunade sussurrou notando sua breve hesitação. Seu olhar intenso revelou sua intenção inabalável, levando-a a morder o lábio, suas bochechas em chamas. Só, seja gentil. Por um momento, o tempo pareceu parar enquanto eles oscilavam à beira da consumação. Então, um sorriso se espalhou pelo rosto de Yuzuki. Não. Em um movimento rápido, ele avançou. O dia passou, a lua iluminou o céu e outro dia começou, mas a porta do escritório do Okage permaneceu trancada. Shizui, de guarda na porta, estava perplexo. Ele murmurou para si mesmo, de ontem à tarde até agora. Um dia e uma noite inteiros se passaram. Que assuntos importantes eles poderiam estar discutindo lá? Ele coçou a cabeça, incapaz de compreender a situação. No entanto, ele sabia de seu dever. Ninguém tinha permissão para entrar e perturbar a discussão de Yuzuki e Tsunade. Após um longo e intenso encontro entre o Okage e o maior adversário de Konoha, os dois finalmente chegaram a um impasse. Sentado na cadeira do Okage, Yuzuki se deleitou com a sensação extraordinária que o envolvia. Tsunade, encharcada de suor, se separou do beijo, um fio brilhante conectando seus lábios até que ela os lambeu para limpá-los. Se você der a poção da juventude eterna para nós, irmãs, eu posso deixar você ir. Tsunade ameaçou, sua voz carecia de convicção. Ela sabia que se Yuzuki decidisse ignorá-la, ela não teria poder para detê-lo. Entendo. Então é por isso que você tem se esforçado tanto. Ele sorriu, sua mão agarrando firmemente. Tudo bem. Eu concordo. Sério? Os olhos de Tsunade brilharam instantaneamente, mas sua excitação provou ser sua ruína. Naquele breve momento de distração, Yuzuki demonstrou porque ele era o mestre e ela a serva disposta. Foi somente à noite que Tsunade arrastou seu corpo exausto de volta para a área de recepção do daimyo. Ao retornar, ela caiu no sofá. Naquele momento, ela não conseguia suportar mover um músculo. Este dia tinha sido diferente de tudo que ela já tinha experimentado. Até agora, ela pensou que estava contente sem tais encontros, mas estava enganada. Tendo provado a fruta, ela agora desejava o pomar inteiro. Claro, ela nunca deixaria Yuzuki ou qualquer outra pessoa saber desses pensamentos. Ela tinha certeza de que ele os exploraria até que ela implorasse por mais. Felizmente, no final, ela havia alcançado seu objetivo. Embora isso lhe custasse caro em esforço e transpiração, tudo valeu a pena. Tsunade olhou para os 3 frascos cor-de-rosa em sua mão, com um sorriso brincando em seus lábios. Mikoto, Kushina, vocês estão aí? Venham rápido, tenho algo maravilhoso para compartilhar com vocês. Após recuperar um pouco de força, ela se levantou.
Sua constituição Senju, combinada com o selo da força de uma centena e sua perícia médica ninja, lhe deram habilidades extraordinárias de recuperação. Momentos depois, Mikoto e Kushina saíram correndo da cozinha, onde estavam preparando o jantar de Yuzuki. Ao ver Tsunade, Mikoto se aproximou imediatamente. Lady Tsunade, o que você tem para nós? Ela perguntou, sua curiosidade aguçada. Tsunade cantarolou pensativamente, olhando para a mulher à sua frente. Aqui. Isso não deve ser estranho para você, certo? Ela revelou a poção da juventude eterna. Os olhos escuros de Mikoto se arregalaram de excitação. É isso. É a poção da eterna juventude do mestre? Pensei que você só a ganharia se ganhasse a aposta. Ela disse, sua voz cheia de admiração. Eu explico depois. Eu estava pensando sobre a atividade celular aumentada no seu corpo. Tsunade refletiu, beliscando o braço de Mikoto. Ela então olhou para o frasco em sua mão. Kushina, este é para você. Um para mim, e eu consegui garantir o último para Shizune. Lembrando do esforço que ela despendeu para obter esses 3 frascos, Tsunade não conseguiu evitar cerrar os dentes. Se não fosse por sua exaustão física, ela poderia ter tentado arrancar mais deste precioso elixir de Yuzuki. Mas não importa. Essa velha senhora tinha muito tempo pela frente. Espere só, Yuzuki.